Oi, meu povo, tudo bem? Dando continuidade aí àquela série, né, que iniciou na semana passada sobre dicas, né, para youtubers. Os vídeos serão postados, gente, na segunda-feira, viu? Segunda-feira às 7 horas da noite. Vai ter vídeo aí sobre dicas, né, para youtuber iniciantes ou não. Então já se inscreve aí no canal, fica aí por dentro para não perder nada, viu? Nenhum vídeo. Então vamos lá, gente. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, não tá entendendo nada que eu tô falando, vou deixar ele linkado aqui, ó, para vocês. E também aqui embaixo no box de informações. Lá eu explico melhor, né, sobre o que é essa série, o que eu decidi fazer. E lá também eu comecei falando sobre o nome de canal, falei um pouquinho sobre AdSense, network, enfim, dei algumas pinceladas aí até você criar o canal, né? O canal tá pronto, gente. O que falta agora? Os vídeos, né? E aí assim, gente, sobre equipamentos, de verdade, não acho legal, não acho vantajoso, digamos assim, você já sair tipo a louca comprando melhor câmera, melhor tripé, melhor iluminação, melhor. Por alguns motivos, gente. Se você for rica, quem sabe, né? Mas se não for seu caso, gente, aí eu já acho melhor você dar uma segurada aí, pensar um pouquinho. Porque é o que eu falo, gente, às vezes a gente olha aqui o vídeo pronto, a gente pensa que é mil maravilhas, é tudo fácil, é tudo lindo, eu amo isso, blá 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 blá. Quando começa a fazer, você vê que não é isso tão fácil assim como você tá pensando. Dá trabalho sim, até porque é um trabalho sim. E é tipo uma faculdade, gente. Às vezes você tá, sei lá, quero muito fazer uma faculdade veterinária. Tu começa a fazer, tu vê que não é bem aquilo e você para de fazer. Eu acho que é basicamente isso. Então no começo, eu acho que não precisa fazer a louca por causa disso. Tem que ver se você vai gostar, se o seu canal vai dar certo. Tem que ver tudo isso. Então assim, grava com a câmera que você tem em casa. Sabe aquelas câmeras pequenininhas, aquelas cybershot da vida? Começa a gravar com ela, ou então com o seu celular mesmo. Se a câmera da frente do seu celular não for muito boa, o que você pode tentar fazer é colocar um espelho atrás, tipo assim, ó, gravar assim, né, tipo eu aqui, o celular aqui, e colocar um espelho aqui atrás pra você tentar se ver, só pra ver se você tá focada, se você tá no ângulo e tal, sabe? Eu comecei com a minha câmera e logo que eu comecei minha câmera ficou ruim, eu peguei uma câmera emprestada do meu sogro até eu conseguir comprar a minha, que na verdade foi meu noivo que me deu. Então assim, dá seu jeito por enquanto, entendeu? Usa o que você tem, pega emprestado, depois pense em comprar uma outra. Quanto ao tripé, gente, assim, tem uns tripés assim que são bem baratinhos, sabe? O primeiro que eu tive, que era um pequenininho, não era um muito grandão, ele era um pouco mais fraco também, eu lembro que ele foi coisa de, sei lá, R$80. Mas eu também só comprei depois que eu comprei minha câmera, depois de quase um ano praticamente. Então assim, se você não tem um tripé em casa, faz o que a maioria das pessoas faz, o que eu fiz também. Empilha um monte de caixa, empilha um monte de coisa pra colocar. O que eu fazia na minha câmera é que no começo eu comecei só com blog, né? Então eu tirava fotos, né, de tutoriais, assim, que aliás as fotos e os tutoriais eram horríveis, diga-se de passagem. O que eu fazia pra tirar foto, pra tentar gravar alguma coisa assim, era colocar várias caixas desempilhadas. Aí pro celular ficar assim, eu colocava alguma coisa atrás e alguma coisa aqui na frente pra ele ficar em pé, sabe? Tipo, escorando ele dos dois lados. Quanto à iluminação, gente, eu acho que iluminação é um fato muito importante, tipo assim, muito real. Eu hoje tenho uma softbox que eu comprei não faz nem tanto tempo assim, eu acho que faz um ano e meio assim, mais ou menos. Primeira coisa que eu sempre falo, tem uma janela, grave em frente a essa janela, porque a luz vai ser muito legal e principalmente durante o dia, né? À noite não vai adiantar muita coisa, então principalmente durante o dia grave em frente à janela. Ou então, uma coisa que eu fazia muito era usar essas luminárias mesmo de escritório. O ideal é o quê? Ter duas, né? Pra ficar uma de cada lado, assim, uma aqui e uma aqui. Eu não tinha duas, eu só tinha uma. Então eu colocava uma de um lado e pegava meu celular, ligava a lanterna, posicionava ele de um jeito, assim, também sempre com gambiarra, colocando uma coisa acima da outra, e tentava colocar ele assim em pé pra ficar desse lado aqui. Então eu ficava com a lanterna do meu celular de um lado, essa luminária de escritório do outro. Não fica 100%, é óbvio que não fica 100%, mas pelo menos não fica escura. Outro ponto, gente, que não é sobre equipamento, mas que eu acho que também é muito importante quando a gente vai começar a gravar vídeo pensar nisso, é o fundo dos vídeos. Gente, fundo que é com muita coisa, que é com bagunça, a pessoa não vai focar em você, sabe? Que o importante ali no vídeo é o quê? O que você tá falando é você. Se tiver muita coisa atrás de você, muita informação, muita bagunça, a pessoa vai ficar olhando pra trás e não vai prestar atenção no principal, que é você, entendeu? Quer gravar com o fundo do seu quarto, da sua cama, tudo bem, mas deixa ela arrumadinha, deixa o lençol esticadinho, sabe? O edredom esticadinho, não deixa muita coisa em cima da cama. E mas eu não tenho um fundo bonitinho, não tenho um fundo arrumado. Grava numa parede branca. Que parede branca, gente, não tem erro, assim. Parede branca é vida, sério. Agora, uma outra dica também, gente, que eu fui aprender, assim, há pouco tempo, digamos assim, são tecidos.
compra 1 metro aí de tecido, 1 metro pra mim já dá super assim. Qualquer cor, ou liso, ou com alguma coisa brilhosa, ou não, enfim. Coloca atrás de você, prende na tua parede com durex mesmo e ó, já fica ok. Outra coisa, gente, o som. O som é uma coisa assim, outra coisa que eu acho fundamental, assim, quando você vai ver um vídeo. Quando eu clico pra ver um vídeo, se o vídeo for escuro e estiver muito baixinho, eu desisto de ver. E a dica que eu dou, se você for começar a gravar, sei lá, com câmera ou com celular, gente, é uma dica assim, simplíssima, que é usar o fone de ouvido que vem geralmente no seu celular, sabe? Tem que ser um que tem um microfone, é óbvio. Até peguei o meu aqui pra exemplificar, gente. Eu fazia. Se você for gravar com o celular, é só você plugar direto no celular, tá tudo ok. Se você for gravar com a câmera, isso foi uma coisa que eu fiz agora faz até pouco tempo. Quando eu ia gravar com a câmera, eu pegava o meu celular, pegava o meu fone, plugava, né, normalmente, né, o fone aqui no celular. E aí depois eu pegava a parte do microfone com um grampo de cabelo, ou então com clips, eu prendia ele aqui, ó, perto da minha roupa e gravava o áudio pelo próprio gravador que já vem aqui no celular. Depois, na hora da edição, eu só juntava a imagem com o áudio. Não é uma coisa muito fácil de fazer essa junção, mas o som, gente, fica mais alto e fica mais limpo, fica com menos chiado, sabe? Menos barulho, assim. Então, essa é uma dica que dá super certo, pelo menos deu super certo pra mim. E uma outra dica, gente, é esse microfone que eu estou usando aqui. Ele é esse aqui, ó, não sei como é que tá saindo o áudio agora, porque eu estou gravando com ele. E eu prendo ele aqui, gente, essa belezura aqui custou R$10 no Mercado Livre, gente, R$10. Eu fico me perguntando por que eu não comprei isso antes. E eu plugo ele direto na minha câmera, ó, tem um fio aqui, ó, eu plugo ele direto na minha câmera e o áudio já sai automaticamente junto com o vídeo por aqui, entendeu? Eu vou tirar agora aqui o fone pra vocês verem a diferença que dá do áudio com o fone, do áudio sem o fone, do áudio da câmera. Pera aí. Gente, esse é o áudio com a câmera só, sem o fone, ó, tá aqui, ó, desplugado. E, gente, fica muito diferente, sério, eu já fico incomodada quando eu gravo assim, porque parece que fica todos os chiados possíveis aparecem. E tipo assim, foi R$10 esse fone. É claro que ele não dá pra todas as câmeras, tá? Tem que ver assim e tal. Pra qual câmera que ele dá, que agora eu não lembro. Pronto, gente, voltei com o fone. Então agora eu vou falar pra vocês o que eu tenho hoje, tá? De equipamentos. Hoje eu tenho uma softbox. O ideal são duas pra ficar uma de cada lado, pra não ficar isso como tá agora. Aqui muito claro e aqui um pouco mais escuro. Mas por enquanto eu tenho só uma, eu tento posicionar ela de um jeito pra não ficar muito essa diferença. E por enquanto tá super ok. E essa é a minha softbox, eu não lembro o preço dela, mas eu vou deixar o link, né, de onde eu comprei aqui embaixo pra quem quiser conferir. Minha câmera hoje, gente, é Canon T5i. Até me perguntaram se pra ser blogueira precisa ter Canon T5i, porque é muito engraçado, né? Tipo, tem câmeras que parece que fica na moda, assim, todas as blogueiras compram. Inclusive, minha primeira câmera foi a Sony Nex F3, eu acho que é isso. Ela era muito boa, era uma câmera barata na época, era tipo R$800, 1.000 e pouco. Assim, barata em relação a, tipo, a essa minha, né, que é a Canon, foi 2000 cacetada. Era uma câmera muito boa, mas ficou ruim. Mas assim, eu não comecei com uma boa zona, eu comecei com uma mais ou menos, pra depois comprar uma melhor, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que ir evoluindo. Meu tripé é outro que eu também só troquei agora porque eu comprei outra câmera. Porque o outro tripé que eu tinha, como ele era um pouco mais fraco, com essa câmera que é bem gordona, bem pesada, na hora que eu botava o tripé, a câmera no tripé, o tripé caía com a câmera. Era uma coisa assim maravilhosa. Então eu também tive que trocar o tripé por um melhor, por um mais forte. Aí eu aproveitei pra trocar por um maior também, pra eu poder gravar em pé, que no outro eu não conseguia. E como eu falei, o microfone que eu tô usando é esse aqui de R$10. Então assim, ó, super ok, tá? E agora, né, que você já gravou o teu vídeo, gente, vem a parte da edição. Muita gente tem dúvida em relação a isso, eu também tinha muita. Eu acho que um programa, assim, é muito básico, mas que talvez seja bacana pra você começar, é o Movie Maker, que geralmente vem já em alguns computadores, né? Eu não comecei com ele, gente, porque por algum motivo meu Movie Maker não funcionava. Não sei, assim. Foi então que eu comecei com o Sony Vegas, que é um pago, mas tem alguns tutoriais na internet, só você caçar, tem alguns tutoriais de como você baixar sem pagar, sabe? Tem, não sei explicar, mas tem como. E foi até meu noivo que fez pra mim, por isso eu nem lembro como é que foi. E ele fez isso pra mim e baixou. Ele é um pouco mais complicado. Eu pesquisei muito, assim, eu vi vários vídeos na internet pra ver como que mexia. Mas, por exemplo, hoje eu uso o iMovie. Até muita gente pergunta, mas por que tu usa o iMovie? Tem que ser o iMovie, né, pra editar? E não é, gente. Assim, o iMovie, pra mim, ele tem menos recursos do que o Sony Vegas. O Sony Vegas você pode fazer muito mais coisa do que o iMovie. Mas, assim, o computador que eu tinha, né, que era um notebook da LG, ele já tava ficando mais um pouco velho, assim, e quando eu abri o Sony Vegas, que não é um programa muito leve, né, é um programa mais pesado, ele demorava muito pra abrir, eu só podia mexer no Sony Vegas, não podia mexer em mais nada, que ele travava todo, e ele demorava horas e horas e horas pra renderizar. O que começou a acontecer foi, quando demorava, tipo assim, 2 horas pra renderizar, tinha 1 hora renderizando, ele simplesmente fechava e
como meu computador já tava literalmente parando, veio a oportunidade de eu comprar o computador que eu tenho hoje, que é um iMac. Não comprei ele novo, já comprei ele usado, por isso foi até um pouco mais barato, não lembro quanto foi, que eu gosto muito dele. O único ruim é que não é notebook, então eu não consigo levar de um lado pro outro. E nele já vem o iMovie, então eu comecei a usar o iMovie por conta disso, entendeu? E no iMovie, como eu tava falando, assim, você fica um pouco mais restrito pra fazer algumas edições. No Sony Vegas você pode fazer de tudo, mas em compensação, gente, ele renderiza em minutos. Isso pra mim não tem problema nenhum se ele tem essas restrições na edição, porque o fato de renderizar em minutos ganhou meu coração. E pra finalizar, gente, que muita gente me pergunta qual o primeiro vídeo que eu tenho que gravar, qual que você acha? Eu acho que assim, é legal você fazer o primeiro vídeo uma introdução, literalmente, falando sobre você, falando sobre o canal. O meu primeiro vídeo foi 50 fatos sobre mim, que não deixa de ser uma introdução sobre mim, né? Eu também falei um pouquinho o que eu queria pro canal e tal. E sobre vergonha, gente, olha, meus primeiros vídeos vocês tinham que ver, uma coisa assim absurda, eu parecia um robozinho. Mas isso também é uma coisa super normal, porque é muito estranho tu ficar falando com uma câmera, tu se sente uma maluca, é normal. Mas é uma coisa que não é de primeira que você vai perder a timidez, só se você realmente for assim, sabe? Eu, do jeito que eu sou tímida, nossa senhora, eu demorei um pouquinho. E os seus primeiros vídeos não adianta, não vai ser 100%, você não vai gostar 100%, você vai ficar um pouco robozinho, mas isso é normal, vai indo assim mesmo, vai postando assim mesmo. Eu acho que o importante é assim, gravou, não ficou muito bem, tenta gravar de novo, mas não vai achando que vai ficar 100% o vídeo, porque vai ser muito difícil ficar, gente. Então grava, né, tipo, abre seu coração, grava, edita, deixa tudo bonitinho, posta logo isso e vamos para o próximo vídeo, que é na próxima segunda-feira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, esteja gostando, né, dessa série. Eu vi muita gente aí falando que tá super ajudando, eu fico super feliz. Se ajudar uma pessoinha, eu já vou ficar assim muito feliz, de verdade. Cliquem bastante no gostei se gostaram do vídeo, podem deixar suas perguntas aqui embaixo que eu vou responder ou nesse vídeo mesmo ou em outros vídeos. E se inscreva aí no canal pra não perder os próximos, tá bom? Então é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!